Olá, obrigado por assistirem o nosso programa da Acreditare. É sempre uma honra poder chegar até o seu lar. Hoje vou trazer um convidado especial, um convidado que me inspira bastante, porque ele também já fez muita entrevista. Ele é um cara já da mídia, é um cara que conhece muito. Hoje, como diretor de marketing de algumas empresas, a gente consegue ver o quanto ele é importante para essa parte que a gente fala de comunicação. Hoje meu convidado é André Luiz Bussabi e eu espero que vocês conheçam um pouquinho dessa figura que sempre não gosta, segundo ele não gosta de câmera, mas ele se dá bem pra caramba com a câmera. André, seja bem-vindo. Tudo bem, Ronaldo? Um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é meu. É uma satisfação enorme. As câmeras a gente deu um pouco de tempo, mas é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo e marketing digital. Eu acho fantástico essa sua fala do empreendedorismo, porque é isso que a gente busca, sabe? Porque às vezes tem muita gente, antes de começar o programa a gente estava falando, né? É fácil uma pessoa chegar na sua cadeira, assim, numa entrevista, sentar com você e falar assim, eu faço mídia social. O que você faz? Eu posto lá no Instagram. Isso é fácil. Agora, você ter resultado em cima disso é que é difícil. Então, você achar um profissional que realmente sabe extrair isso, sabe identificar, sabe impulsionar você, já não é tão simples, né? Hoje em dia o que a gente consegue ver, teve uma evolução muito rápida do marketing. E as pessoas focaram no marketing digital como a galinha dos ovos de ouro, o futuro do mundo. Então, é a profissão que você tem que saber no momento. E diante dessa procura elevada, teve os vendedores de curso, que aproveitaram a oportunidade para criar alguns cursos, que com certeza alguns deles são bons, vão te ensinar, mas outros vão te levar a algumas ilusões que você não vai conseguir esses resultados. E aí ele acaba também se iludindo, porque ele acha que ele vai conseguir fazer um marketing profissional, mas ele aprendeu uma ferramenta. Ele não sabe o contexto no geral. Ô André, e eu vejo que hoje muitas empresas pequenas e médias, as grandes nem tanto, não vejo as grandes indo por esse caminho, gastando muito dinheiro para poder aparecer no Facebook, no Instagram e não atrelando isso à venda. Isso é uma falha, né? Quando a gente está em marketing, a gente tem alguns pilares. O primeiro pilar que não pode deixar de ser focado, que ele não é menos importante, que é o branding, que é a marca. Então entra essas propagandas que teoricamente você não está vendendo o produto, mas você está criando um conceito para aquele nome, para aquela marca. Então eles gastam milhões com a marca, porque a marca vai ficar embutida em você. E quando você precisar daquele produto X, você associa a marca. Então essa forma de marketing é o branding daquela marca. Você está trabalhando o nome dela. E tem um marketing direto, que é o vendas, que você vai focar justamente em obter novas leads, que são novas pessoas interessadas em seu produto, e depois sua equipe de vendas vai converter essas leads em fechamentos, vamos dizer, leads reais, em produtos, em vendas. André, e a solução que é aquelas tipo serrote, sabe, começa, gasta uma fortuna, começa, gasta uma fortuna, isso funciona ou é melhor você fazer uma coisa mais linear? Bom, vamos lá, a gente tem um planejamento. O planejamento que você pode fazer para a sua empresa pode ser esse serrote, que seria lançamentos. Então, você vai lançar um produto, não tem por que você fazer aquele produto ficar ad eterno. Então, você tem um lançamento, você vai ter um boom e ele vai parar, com um prazo, com início de campanha, término de campanha, aí a gente entra com algumas armas de persuasão, que aí a gente vai criar alguns gatilhos mentais, como tempo, escassez, para fazer a pessoa comprar naquele momento. Então, isso é sazonal, ele vai e acaba. E tem o branding, que você vai fazer a marca constante. Então, esse é constante.
Fora isso, a gente tem produtos também que são vendas eternas. Então, aí entra a venda perpétua, que a gente fala, que é dia e noite, o ano todo você vende. Ele não tem sazonalidade de produtos, que é outro tipo de investimento. Eu presenciei algumas campanhas e eu sabia, por exemplo, alguns convênios, eu não vou dar o nome do convênio para não, né? Mas que aí ele pegava o Jornal Nacional da Globo para fazer a propaganda exatamente em algumas datas. Eu percebi que tinha algumas datas que era para lembrar o usuário do pagamento, né? Que tipo, olha, ele não fale com o meu pagamento. Não, esse é o intuito da propaganda. Então, vamos supor, pode ver, quando está perto do imposto de renda, o que acontece? Milhões de contabilidades aparecem. Não esqueça do seu imposto de renda. É uma coisa sazonal, que ele vai gastar numa propaganda. Antigamente fazia o outdoor ou faixas, para falar, olha, você já entregou seu imposto de renda? A minha empresa faz. Então, nos procure. Seria então, como um Natal. Um Natal também Outubro entra. Rosa. Outubro Rosa. É isso aí. É a sazonalidade daquele produto. Então, é a época ideal para você vendê-lo. Muito bom. André, e você acha que esse tipo de marketing, ele ainda perdura? Deve ser insistido nisso? Ou tem outras formas de fazer que você lembre que precisa fazer determinados exames? Ô, Ronaldo, no marketing não existe o certo ou o errado. Existe você entender a dor daquela empresa, qual o problema que ela está sentindo, o que ela precisa naquele momento. Então, aí vem o planejamento. Não tem uma receita específica de bolo. Existem algumas receitas que você vai conseguir resultado para campanhas, uma campanha serrote. Bom, você usa ferramentas dessa forma que você vai conseguir êxito. Na campanha de brand, você vai usar dessa forma. Mas qual campanha você vai utilizar naquele momento? Aí é um planejamento que você consegue montar. Olha, nesse mês a gente está rodando a campanha de branding com 10% do investimento. Com a outra campanha a gente vai investir 20%. Nessa que é sazonal, vamos pôr 40% do nosso investimento. Então, nesse planejamento, você faz isso mensalmente. Você consegue dividir para onde você vai estar investindo mais as fichas. André, outra coisa que me chama bastante atenção é que antigamente quase ninguém colocava textos, imagens com texto. Digamos assim, vou colocar agora um quadro de uma propaganda, de um texto que está falando lá, ame, creia, não sei o quê, blá, blá, blá. Hoje, cada dia que passa, você vê que tem muitas mensagens assim, e que funciona. Outros já começaram a associar a imagem de algumas personalidades junto ao texto, e também está tendo uma adesão muito grande. Esse é o futuro da comunicação, ou você acha que isso são experimentos para chegar numa solução ainda? Eu acho que é uma evolução. Então, antes a gente tinha o marketing apenas offline. O marketing offline eram revistas, panfletos, não existia internet. Então, naquela época, quais eram as ferramentas para você atacar seu público? Então, você fazia um anúncio numa revista, na época tinha a Veja, que era muito cara em São Paulo, e algumas outras de bairro que ainda existem. Sim. E aí começou a entrar na internet. Então, a internet agora, vamos dizer assim, 99% do público está ligado no celular. E até engraçado que eu estava vendo uma matéria que a gente não tem noção disso, mas se você programar seu celular, no final da semana, de 7 em 7 dias, ele te apita e fala, olha, nessa semana você usou 48 horas. Imagina você ficar 2 dias direto no celular. Você não tem noção disso, mas você acaba fazendo. Então, o meu já chegou a dar umas 17, 18 horas na semana, quase um dia. Você fica no celular. Tudo bem, a gente trabalha com a ferramenta. Eu tenho até medo de olhar. Mas isso existe hoje e a pessoa acaba não vendo, mas você está vivendo um mundo virtual. Então, assim, teve uma evolução. E aí entrou o Facebook, entrou o Instagram, entrou agora o TikTok, que já não é mais novo, já está antigo. E as outras ferramentas também têm que se adequar. Então, eu já vou deixar uma dica até para quem está assistindo.
que o Instagram antigamente você tinha a questão de hashtags, que era maravilhosa. Hoje o Instagram ele está pegando mais o texto que você coloca na sua publicação. Então, quanto mais textos, o algoritmo vai te ver mais, ele vai te alavancar para as pessoas certas, para verem aquele conteúdo. E com o advento do TikTok também, a programação do Instagram ele está mudando para os Reels, que são aqueles vídeos curtos. Uhum. Então, o Instagram ele está seguindo o caminho do TikTok. Foi uma ferramenta que veio depois. Até o YouTube, né? Parece que está seguindo Então, também, né? ele está precisando se adequar. Então, você já vê essa mudança. Algoritmos são trocados quase diariamente, semanalmente, com certeza tem mudanças novas. Uhum. Toda semana você tem que atualizar o que vai te alavancar no seu engajamento. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso, sem o vendedor, como é que funciona? Então, aí a gente volta à empresa, vamos dizer, uma empresa que tem o seu departamento de marketing e o departamento de venda. Eu não achei nenhum lugar que seja um casamento feliz nessas duas áreas. Porque o marketing prova que lhe trouxe as leads, que são aquelas pessoas interessadas. Só que aí, por outro ponto, o departamento de vendas não conseguiu pegar aquele número de leads e converter em vendas. Ligações. Então é um casamento que, vamos dizer assim, tem que tomar muito cuidado, tem que ser sempre às claras e aberto para você trazer uma lead boa, uma lead saudável, que tem interesse realmente no seu produto, para que esse departamento de marketing consiga converter. E aí vai ser o casamento perfeito. Ou seja, aí a gente já começou a falar dos gatilhos mentais. E não é um gatilho mental, aí é mais uma estruturação. Porque Sim. assim, quando você fala em leads, trazer clientes, você pode fazer uma campanha, por exemplo, eu vendo um produto para cabelo. Então a gente vai fazer um produto para cabelo. Então vem um monte de leads, pessoas interessadas. Se você então eu fizer tenho lá para 1000 careca, cadastros. se você fizer para careca, você não vai vender o produto de Não, cabelo. mas esse produto é apenas para mulher. E quem fez a campanha fez aberta. Então eu tenho 1000 leads, sendo que dessas 1000 leads, 500 são homens, 500 são mulheres. Então não são todos que são aproveitados. Aí o departamento de marketing vai falar, olha, eu recebi 1000 leads, de marketing não, de venda. Eu recebi as 1000, mas é impossível converter. Porque, na verdade, reais eu só tenho 500. Entendi. Então, por isso que a campanha, quando ela for estruturada... O planejamento é essencial. É essencial. E aí, antigamente, tinha o público-alvo que falava. E aí restringiu mais ainda. Hoje se fala em persona. Entendi. Não é mais um público, é a pessoa que você quer conversar. Sei. Que eu vejo, eu vou pegar coisas do meu dia a dia para a gente ir tocando essa conversa, porque ela tá muito gostosa, pelo menos para mim. Tá, entendeu? não, estamos aqui para a gente tirar as dúvidas. Eu vejo o Manuel, que tem o mercadinho lá do meu bairro, né? O Manuel vai lá e aí ele vai lá e pergunta para a gente, né? Você tem alguma coisa que você precisa, que não tem? E aí passa uns dias, você se encontra com ele de novo, ele fala assim, já tem aquele tal produto, não sei o quê, blá, blá, blá. E assim ele vai trocando, dando opções e a gente não consegue. E aí fica aquela sensação assim, depois eu passo no Manuel, porque eu sei que o Manuel tem. Esse tete a tete, pelo jeito, ele é tão importante quanto tudo isso que a gente está falando. Sim, é o termômetro do dono ali, do vendedor direto. Mas se eu falar para você que isso é uma ferramenta antiguíssima, que já existia na marketing, que é uma campanha, é uma pesquisa de mercado. Sim. Nada mais é. Ele está diretamente no público dele pesquisando. Se o atendimento está bom, se a qualidade está boa, que produto está faltando. Isso é antigo. Só que ele não entende isso como uma ferramenta de marketing. Mas sim, poxa, meu pai fazia, eu aprendi isso e está dando muito certo. Muito então, bom. assim, é mais um feeling que nasceu dentro dele e que está dando certo. E que é uma ferramenta de marketing. Pessoal, a gente vai fazer o intervalo. Vocês viram que ainda temos aqui muita coisa para abordar. É rapidinho, vai tomar um cafezinho e já volta. Até mais.
A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta hoje com o André Bussabi, aqui falando umas coisas bacanas sobre o marketing, o plano de marketing, eu acho fantástico. E eu estou tentando fazer de uma linguagem, André, onde todo mundo possa entender, que eu acho que é muito legal. Outra coisa que a gente vê, e eu acho que é porque eu trabalho na saúde, então eu vejo muito isso, o médico, aquela preferência pelo médico. E muitas vezes ele não consegue passar isso para outro, para que aquilo vire um processo, como fazer que aquela coisa que foi... Vou pegar um exemplo aqui, Dr. José Bento. Uma mulher que é atendida pelo Dr. José Bento, se eu posso colocar um boneco do José Bento do lado lá, talvez eu não consiga. Desculpa, se eu estou fazendo propaganda para você, José Bento, desculpa aí. Como passar isso, como transformar isso? Porque o José Bento, uma hora sozinho, não vai dar conta. Como você fazer isso? Como fazer isso é um pouco difícil, mas não impossível. Porque quando a gente entra na área de marketing ou propaganda médica, odontológica, existe muito o quesito confiança. Então, assim, o branding dele, a marca dele, José Bento, é a confiança que transmite àquela família. Então, imagina uma pessoa que, vamos supor, eu não sei a área médica dele, mas vamos supor que é ginecologista. Então, assim, você vê casos que a mãe passa com aquele ginecologista, teve a filha dela, hoje a filha tem 18 anos, passa com aquele mesmo médico, e daqui a pouco essa filha vai ter os filhos com aquele médico, que se ele estiver vivo. Doutor Massal, rapaz, ele era um japonês e era exatamente isso. Era uma lista assim, ele já estava velhinho e ainda... Então, aí é a confiança. O médico passa para o seu cliente, para o seu público, para o seu paciente, aquela confiança. E aquela confiança, ela é única, é individual, é personalíssima. Então, para ele ter uma transferência, você tem que fazer uma transição. Há possibilidades de fazer? Existe. O que acontece muito nessa parte médica e odontológica é que, assim, existem os profissionais da antiga, que é aquele que dava mais atenção, mais carinho, que é o que o público precisa. Ele tem uma carência. Então, você vai num consultório médico odontológico, você está buscando aquela confiança. E os médicos novos de agora, não são todos, mas tem uns que não tem nem tempo. Olha, eu tenho 5 minutos para te atender. Aqueles planos de saúde ou etc e tal, que não te dá espaço para nem conversar com o paciente. Certo. Então, aí acaba não tendo essa confiança. Não chega a ter aquela empatia precisa para você transformar esse infiel para que ele mesmo faça a propaganda positiva. Isso. Né? Mas é o que eu falei, existe uma transição, essa pessoa que vai assumir aquele lugar do médico, a gente tem que sentar, tem que treinar, tem que ver se ele é capaz para dar a mesma atenção que aquele anterior estava dando, e assim a gente consegue transferir. O que acontece também com cabeleireiro, né, que ele corta muito bem, aí depois ele quer crescer e coloca o outro, e aí tem esse período de transição. Né? É mais ou menos isso. Tem toda a área que é assim, né? Hoje você senta com um dono para conversar na empresa. Amanhã eu estou indo para fazer um negócio. Olha, eu estou ocupado porque hoje a gente atende o Brasil inteiro, então você vai falar aqui com o meu secretário, aqui, meu assessor. Meu assistente. E acaba que aquilo acaba esfriando o relacionamento entre essas duas partes. Porque o próximo não deu aquela mesma atenção. Sim.
Aí entra uma política interna da empresa, de treinamentos, de qualidades, de manter um perfil para todos os atendimentos serem daquela forma. É estruturação. Você acha que é exatamente aí que nasce a dor do crescimento? Quando a gente começa a crescer e aí a gente não consegue manter as mesmas coisas de antes. É um crescimento desenfreado, nesse caso. Começa a crescer para tudo quanto é lado e não é uma coisa orgânica, certo? Aí acontece esse problema. Aí acontecem as rupturas. Ah, mas era tão bom aquele lugar e agora não é mais bom. Por quê? Teve um crescimento desenfreado, perdeu-se algumas políticas que antes eram exigidas dentro da empresa, de condutas, paciente, médico, e às vezes se perdeu aí. Também tem que estudar esse tipo de, digamos, que nem a gente vê em algumas lojas assim, né? Sobre nova direção. O marketing tem que usar disso de alguma forma para poder resgatar essa confiança ou não? Sobre nova direção é uma coisa que todo mundo brigava, né? Soltava os cachorros. Não, nunca põe uma faixa sobre nova direção. Realmente, não é legal, não é uma política boa. Mas, ao contrário, a pessoa vai saber que não é mais aquele mesmo dono. Quem sabe agora está melhor. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Eu não descarto sobre nova direção, mas eu trataria de outra forma. Uhum. Eu mudaria alguma coisa na fachada, uma cor, o logo. Dá uma mudadinha que você consegue mostrar que está sobre outra direção. Passar uma mensagem. Você passa uma mensagem subliminar nisso. Por exemplo, uma das clínicas que eu trabalhei uma vez era apenas um dentista, ele tinha um consultório de 15 anos e ele queria se tornar uma rede. E aí tem ferramentas no marketing que a gente fez, uma triangulação. Não descartou o nome dele, foi introduzindo a nova marca junto com um nome, um sanduíche. Uhum. E a pessoa foi identificando aquilo. Chegou uma hora que eu tirei aquele nominho ali do lado e ninguém percebeu. Legal. Você é bom nisso, André? É uma transição. Você é bom nisso, hein? Você faz uma triangulação que... aos olhos do público continua a mesma qualidade, continua a mesma empresa, só que agora é aquele boom. André, eu lembro que você entrevistou muitas pessoas importantes e você se dava muito bem com isso, era uma coisa assim, você era natural, fazia a coisa fluir. Isso era um dom que você usava ou aquilo você gostava, era um hobby? Eram 3 coisas, tem uma a mais. Era um laboratório também de marketing. Que legal. Porque aquilo ali, quando você está no marketing, você trabalha online, offline e televisivo. Não é porque veio o online que vai matar a televisão, de forma alguma. A televisão sempre vai existir. É impossível falar que a televisão vai morrer. Não, não vai morrer. Assim como o rádio não morreu. Como o rádio não morreu. Tem uma transformação, tudo bem, tem uma evolução, vamos só evoluir, não vamos ficar para trás. Mas não vai morrer. E ali foi um laboratório, porque uma das coisas, quando eu fiz a pós em publicidade e marketing, eu fiz o meu teste de conclusão, foi sobre propaganda televisiva. Eu já tinha uma paixão por televisão. Assim como tem de pilotar avião. E aí foi uma coisa que eu falei assim... Aconteceu a oportunidade, vamos fazer e vai ser um laboratório legal e deu muito certo. Verdade. Estava inserido em grandes festas em São Paulo, em grandes lugares, com grandes artistas. Foi uma experiência super legal. Foi muito bom para mim, abriu várias portas e hoje a gente está aqui, acho que até por causa disso, por causa da televisão. É que eu achava que você gostava realmente daquilo, passava a ideia para a gente que assistia, que aquilo era o seu momento de, assim, magia, né? Mas a televisão é uma magia. É uma paixão. Você foi picado pela televisão também. A gente estava conversando, você falou que veio para uma entrevista. Um livro. Sobre o livro. E aí o bichinho da TV picou você e está aqui até hoje. E a qualidade se fez em mim aqui na TV. É uma coisa assim que instintivamente já estava lá. Ela só aflorou.
E é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. Você consegue levar mensagem para milhares de espectadores que estão te assistindo. Você consegue levar para eles informações reais e certas, porque hoje, se você abrir a internet, tem tudo, mas também tem a propaganda certa, a matéria que vai te levar a um conhecimento bom, como um conhecimento errado. Sim. E às vezes você não tem esse discernimento para saber. E você sabe tá que trazendo é isso. muito bacana, porque tem muita gente que precisa pagar para ouvir tudo que você falou aqui. E aí, isso é uma oportunidade para quem está começando um negócio, para quem já está no negócio e não está dando certo. Então, um pouquinho que você falou já entra ali na cabeça daquela pessoa. E eu sei que, de alguma forma, eu estou dando uma chance para ele acreditar, o nome do programa, naquilo e seguir em frente. É isso aí. Eu fico muito feliz de ter essa possibilidade, principalmente quando eu consigo trazer pessoas como você, que não é tão fácil trazer, você sabe que todo mundo tem a sua agenda, é complicado, mas quando a pessoa aceita, vem, que nem você veio de bom grado, isso é muito bacana, muito enriquecedor. A gente tem que transbordar um pouco, ensinar um pouco do que a gente sabe. Não Acho podemos... muito legal essa frase. Você falou para mim um pouquinho antes de começar o programa, explica para o pessoal aí esse transbordar, que eu achei fantástico. O ser humano hoje, com a internet, você consegue ver vídeos de tudo, você aprende de tudo na internet que você queira. E você vai ter vamos dizer, uma engorda cerebral. Você acaba sendo obeso cerebralmente. E se você não transbordar, passar essas informações, não vão adiantar nada, vão ficar um peso no seu cérebro. E você tem que passar para o público, para as outras pessoas. Sim. E isso é importante. Então, esse pouco que você aprende aqui no seu programa, as pessoas estão assistindo, é legal elas levarem para as outras pessoas que não viram o programa, mas falam, poxa, assisti o Ronaldo e falou sobre isso, sobre aquilo, e isso me engrandeceu. Pode ser que engrandeça você também. Sim. E isso é o transbordo, você leva a mensagem para milhões de pessoas. Que é a sensação que a gente tem quando a gente é jovem, né? Você estuda e você não consegue achar correlação com aquilo que você faz. Aí, mas é porque você, depois com o tempo, você vê que tudo aquilo que você aprendeu ainda foi pouco. Você precisa aprender mais. Eu acho assim, eu acredito em Deus e eu acho que nada é por acaso. Então, por mais que você jogue um ensinamento que eu tive lá atrás, que eu falei, não vai servir para nada. Eu já dei aula de computação, quando eu tinha 18 anos de idade. E isso me ajudou a destravar na televisão, por exemplo. Sim. Então, estava no meu caminho. Então, Deus colocou, eu aprendi. E um dia, né? É um propósito. Lá ele juntou e falou, olha, André, sabe aquilo que você aprendeu? Está aqui. Verdade. E aí, você junta toda essa experiência da sua vida por um propósito. Isso é muito legal. Eu acho bacana porque isso, para mim, é o que mais precisa ser disseminado. A gente vê muitas notícias negativas, muita tristeza, né? Às vezes até brinco, dependendo do horário da televisão sai sangue, né? Ou entra água na sua casa, porque a tragédia se valoriza muito. Agora, as mensagens positivas, eu vejo que não se passa na mesma velocidade que se passa as negativas, né? E isso entra na questão é um marketing também, da televisão, porque assim, o que vai gerar mais comoção ao público? Aquilo que é negativo, aquela tragédia. Por isso se explora esse lado. Então, até dentro da TV fala que é um lado meio negro, assim. Porque eles exploram esse sensacionalismo, porque vai deixar as pessoas mais tocadas, vai fazer com que ela acompanhe aquela notícia. Entendeu? Sim. Então, pode ver, quando acontece algo dramático, todas as emissoras estão passando aquilo, se não fazem 24 horas de transmissão para manter o telespectador. O caso da Covid, né, que a gente não pode deixar de falar. A gente vai lá e fala assim, olha, 600 mil mortos. É bastante, é lógico, não estou defendendo não, porque pelo amor de Deus, é morte demais. Mas quantos foram salvos? Quantos foram para o hospital, se recuperaram, voltaram para o seu lar? Esse número positivo não se fala. Então, aí você faz a conta, ó. Lá aparece lá não sei quantos mil contaminados, né? 600 mortos. Então, olha o número de cima e
E você divide um pelo outro, você vai ver que teve mais sucesso do que fracasso. Mas a gente olha mais o lado do fracasso, que nesse caso é certo, porque realmente a gente poderia ter tido um resultado melhor com a Covid se não tivesse um gerenciamento, essas loucuras todas que aconteceram. A Covid tem várias teorias, várias defesas, vários posicionamentos. Eu acho que Covid e futebol, acho que é melhor a gente nem tratar. Igreja. Né? E igreja. Mas todos eles dependem do marketing, né? A igreja faz um marketing lascado, de alguma forma. Jesus Cristo fez acho que foi o primeiro marqueteiro do planeta, se você pegar, vendeu a informação e está vivo até hoje. Então a gente realmente precisa entender que o marketing faz parte das nossas vidas. Faz direta ou indiretamente, como o senhorzinho do mercadinho que a gente conversou. Emanuel. Ele não sabe da estratégia, mas ele está utilizando porque está dando certo. É isso aí. É isso aí. Está na vida e no dia a dia de todo mundo. André, deixa seus contatos, seu telefone da sua empresa para que o pessoal possa entrar em contato com você, que a gente está chegando ao fim, e faça a sua despedida para o público. Ronaldo, um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui no seu programa. Se precisarem de mais dicas sobre informações de marketing, não esqueça de comentar, né? Nas suas redes sociais aqui do programa, cobre e falou, gostei da entrevista com o André, vamos continuar um segundo momento. É isso aí. Esse é o momento da gente fazer a propaganda. Estou à disposição de vocês, o que precisarem.